Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala e está começando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje nós vamos falar sobre o cenário do Terceiro Setor em 2025, com a Carola Matarazzo e o João Paulo Vergueiro. O programa de hoje é o primeiro do ano e vem com muitas novidades. Primeiro, nós temos uma nova apresentação aqui no Perspectiva. Junto comigo, durante todo esse ano, vai estar a Kika Saez. Boa tarde, Kika. Seja muito bem-vindo ao time do Observatório. Oi, Joel. Boa tarde, um salve, salve aí para todo mundo que está escutando a gente nesse Brasilzão. É uma honra, uma alegria essa inauguração aqui no Perspectivas, apresentar esse programa junto com você. Estou super feliz, super animada. E ainda mais começando esse primeiro programa com esses convidados tão queridos que a gente tem aqui para falar com a gente hoje. Bom, eu sou a Kika, sou uma ativista da importância da sociedade civil nesse Brasil, nesse país. Sou diretora executiva do Instituto ACP, também estou na gestão da plataforma conjunta, da iniciativa Sociedade Viva, sou membro do Movimento por uma Cultura de Doação, e estou aqui nessa estrada de luta e de busca por mais direitos aqui via sociedade civil organizada há muitos, muitos anos. Não vou falar quantos, tá? Nos próximos programas a gente conta mais. Legal. E você começa com uma informação muito interessante. Isso aí, Joel. No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que a gente comemorou nesse final de semana, pós-carnaval, o Observatório do Terceiro Setor lançou um e-book que se chama Metamorfoses, a vida de mulheres que despertam seus potenciais para saírem do casulo e transformarem o mundo em algo melhor. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer bem, Joel, é isso mesmo, transformar o mundo em algo melhor. E para exaltar a vida de mulheres protagonistas na luta por liberdade e democracia. O documento traz microbiografias de mais de 20 heroínas brasileiras, ilustradas com imagens de panfletos bordados em panos, cedidas pelo coletivo Linhas de Sampa. Então, para você que quiser conferir o e-book, é só fazer o download, basta acessar o portal do Observatório 3setor.org.br. Que legal, Kika. E realmente eu reforço. É muito interessante esse trabalho que foi feito. Foi um longo trabalho no segundo semestre do ano passado e vale a pena vocês conferirem esse Metamorfoses. Agora vamos apresentar os nossos convidados, né? Carola Matarazzo, diretora executiva do Movimento Bem Maior, e que é uma das principais organizações de fomento e filantropia no Brasil. Ela atua há mais de 25 anos. Antes de começar o programa, ela falou que tinha alguns aninhos a mais, mas oficialmente são 25 anos. Carola, boa tarde, seja muito bem-vinda. Saudades de você, viu? Boa tarde, Joel. Boa tarde, Kika. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Prazer imenso estar aqui. O Observatório mora no meu coração. Tem uma longa estrada de trabalho com o Observatório. O Joel é meu amigo. Muito obrigada pelo convite, Joel. Bem-vindo, JP. Você é meu companheiro hoje. Você já anunciou o nosso outro convidado, o João Paulo Vergueiro, que é diretor da organização Tuesday, para a América Latina e Caribe, João. Boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Joel, boa tarde. Boa tarde, Kika, boa tarde, Carola e todos os demais colegas que estão aqui. É um prazer estar com vocês novamente no Observatório. O Joel estava me lembrando que faz 10 anos que eu participei a primeira vez. Eu perdi a conta. Eu não fico contando essas coisas. É verdade. É sempre um prazer. É verdade. Mas, olha, a apresentação da Kika Saez, que é uma nova apresentadora do Observatório, nós temos também um time de colunistas que estreiam também neste ano no Observatório, com a preocupação de levar melhores informações para as pessoas que curtem o Observatório de uma maneira geral, mas também os nossos programas de rádio. Esse ano a gente vai ter o Paulo Sabá, falando de uma ferramenta importante que todo mundo agora, que está na moda, né, que é a inteligência artificial. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, bem-vindo. É um prazer para mim estar com vocês. Bom, o nosso outro colunista é o Alan Levy, lá de Miami. Ele vai falar sobre responsabilidade social. Alan, que prazer receber você aqui no Perspectiva, que você vai ficar durante esse ano com a gente, conversando com os nossos seguidores, com os ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Pô, Joel, prazer meu e uma honra estar aqui do lado desse timaço de changemakers. Vamos ver se eu consigo fazer parte aqui, contribuir com vocês e trazer novas perspectivas para os nossos ouvintes. Com certeza. Olha, Kika, vamos começar. Tem um primeiro destaque. Eu queria que você fizesse esse primeiro destaque para a gente começar a entrevista com os nossos convidados. Vamos lá, Joel. Acho que esse ano começou bastante agitado, né, na filantropia, na sociedade civil, não só brasileira, mas mundial, né, porque a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu na semana passada manter a decisão que obriga o governo a pagar 2 bilhões para os programas de ajuda externa da USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Com o fim da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, ou abrasileirando aqui, USAID, em início de fevereiro por Donald Trump, compromete ao menos 84 milhões em projetos ambientais no Brasil. 6 dos 10 maiores beneficiários brasileiros em 2024 pela agência americana fechada por Trump são projetos ligados ao meio ambiente. A USAID foi responsável por aproximadamente 40% de toda a ajuda humanitária do planeta em 2024. E muito do recurso que essa agência distribui vai para as organizações da sociedade civil. Eu recebi várias mensagens nesse começo de ano de organizações que foram afetadas por essa decisão do governo dos Estados Unidos. Bom, João Paulo, obviamente não é uma boa notícia, e quando a gente criou essa pauta, perspectiva de 2025, é muito em cima dessa insegurança provocada pelas declarações e o início do governo Trump. Mas eu queria te ouvir. É verdade, Joel. Veja, do ponto de vista das organizações, quando sai um financiador, a gente sofre. Sempre que tem uma organização que o seu financiador, o seu parceiro, aporta um grande volume de recursos, a gente sofre. Isso já aconteceu comigo, inclusive, quando eu liderava a organização aqui no Brasil, que a gente tinha um financiador que, de uma hora para outra, falou... Aliás, de uma hora para outra, não avisou que ia deixar de nos financiar. Simplesmente desapareceu como financiador. Então, o impacto para as organizações que recebem esse recurso da USAID é um impacto muito grande. Eu não as conheço, né? Não desenvolvi um estudo sobre elas. Eu não sei o quão dependente elas são desse recurso. Eu espero, de boa fé, que a maioria delas, ainda que precise desse recurso para fazer os seus projetos, tenha a capacidade de se manter financeiramente independente desse recurso. Porque é uma prática, infelizmente, muito habitual da gente ver as organizações se tornarem dependentes de poucos financiadores. Quando a gente olha o setor sem fins lucrativos brasileiro como um todo, o impacto da USAID se torna menor. Ele é mais focalizado, ele é mais dirigido para determinadas causas e determinadas organizações. A gente teria, só para fazer um paralelo, a gente teria um impacto muito maior na sociedade brasileira se o governo federal parasse de mandar dinheiro para ONGs, por exemplo, porque o volume de dinheiro público é gigantescamente maior do que o volume da USAID. Mas, claro, para essas causas específicas e para essas organizações, de uma hora para outra, saber que não vai receber mais recursos é um grande impacto, é um grande choque, e ninguém está preparado para isso, né? Essa é a verdade. E aí, como fica o terceiro setor no Brasil, Carol? Então, Joel, eu acho que eu gostaria de pegar aí, depois da fala do JP, e eu dar uma ampliada na lente e colocar um pouquinho das minhas preocupações. A gente encara um problema geopolítico muito grave no mundo, né? E em todas as ameaças de democracias que a gente tem visto, com toda a polarização dos governos, e eu acho que essa é uma cereja do bolo que a gente tem que entender de uma visão ampliada, para além do problema deles representarem 40% da ajuda humanitária do ano passado, então deixar o setor com uma condição bastante alarmante, né? Porque a gente tem aí organizações e países dependentes da USAID e que a gente sabe que vão ficar numa situação bastante complicada. Qual é o recado que os Estados Unidos está passando para o mundo e como a sociedade civil está olhando para isso e está entendendo esse recado? Que, obviamente, que a gente tem o problema do financiamento, o problema das organizações sociais que estão ou ficarão numa condição bastante delicada, mas, assim, como a sociedade civil brasileira e do mundo está olhando para esse recado e entendendo o que está se passando? O que será que tem atrás dessa mensagem, né? E como que a gente vai se fortalecer para fortalecer essas organizações
organizações da sociedade civil para manterem o seu ativismo, o seu trabalho e o seu socorro às demandas emergenciais do mundo. Então, a minha preocupação é um pouco ampliada, obviamente que eu sinto muito pelas organizações e como JP eu espero que elas tenham aí um rol de recursos ampliado, né? Algumas delas a gente sabe que não tem e que vão passar por muitos problemas, mas eu tenho assim uma preocupação muito, muito profunda sobre esse recado. O que será e como que o mundo está recebendo esse recado e como está sendo passado também, né? Porque as narrativas são diversas. Quer dizer que os Estados Unidos financia o mundo e que eles são bonzinhos, me preocupa um pouquinho. Eu devo encarar isso também como um desafio. O que vocês acham? O Brasil agora, para dar uma resposta, tem que aumentar a captação de recursos, desenvolver mais a filantropia nesse país. Eu acho que essa é importante, não é, Kika? Acho que é isso, Joel. Acho que uma coisa boa, né, desse começo de ano e dessa notícia que é ruim, né? Acho que o fim da USAID é ruim em várias dimensões, menos sobre as organizações brasileiras, mas como a Carola falou, desse cenário global. Mas uma coisa boa que surgiu foram a filantropia americana, iniciativas dentro da filantropia americana, tentando, de alguma forma, cobrir essa ausência da USAID. Não é uma tarefa fácil, mas essa iniciativa de filântropos e filantropas americanas se unindo para tentar entender quais são as prioridades e endereçar e doar dinheiro para quem deixou de receber da USAID é algo bastante positivo, que ajuda a gente a ter ficar mais otimista, né, de que a gente está disputando mesmo aqui, né, narrativas e uma visão, enfim, e acho que o próprio fortalecimento da sociedade civil e das causas que ela endereça. Antes de chamar. Até, Kika, se você me permite engatar aí, eu tive a oportunidade de conversar com alguns institutos e fundações familiares, privadas, americanas, e como eles estão se organizando, né, localmente, quer dizer, como já é nos Estados Unidos, né, essas organizações olhando para como eles vão dividir essa ajuda e quais são as causas emergenciais, e com muita maturidade, olhando, olha, eu vou para a direita, você vai para a esquerda, e vamos tentar cobrir o máximo possível para não deixar atendimentos, principalmente de assistência social, saúde, educação, prioritários descobertos com a falta do recurso governamental da USAID. Até porque a IAF também tá com seus programas suspensos, seus financiamentos, que é a International American Foundation, né? Então, assim, eu acho que a filantropia americana privada dá um exemplo para o mundo de responsabilidade social, de preocupação e de coordenação, principalmente. Eu tenho visto eles se conversando e tentando se organizar para esse, entre aspas, socorro emergencial. Eu preciso chamar um intervalo, mas antes, rapidamente, eu queria ouvir o Alan nessa questão do desafio do terceiro setor. Uma notícia ruim que pode se transformar em boa, Alan, este ano, o terceiro setor brasileiro? Eu, como a Carola, eu gosto sempre de ter o olhar ampliado. Eu sou sempre um otimista por natureza. Eu acho que está na hora dos cidadãos, como a Carola fala, que nos Estados Unidos a filantropia é mais organizada. No Brasil, eu acho que já passou o tempo da elite ou de quem tem poder de mudar, fazer um pouco o seu papel, trazer isso para o seu dia a dia e trazer isso para o dia a dia dos brasileiros. Eu acho que já passou o momento do que a gente fala eu sou um pouco alienado, está começando a ser quase uma cumplicidade na minha vida. Vocês sabem por que eu moro nos Estados Unidos, o que eu passei. Então, eu estou vendo com otimismo, com oportunidade. Agora é uma hora de se organizar e, quem sabe, trabalhar o terceiro setor e toda essa parte de filantropia num formato mais profissional e com melhores resultados. Bom, hoje na coluna Desafios do Terceiro Setor, a gente conta com o Paulo Sabar, que é doutor em administração e consultor, é autor de 7 livros. Ele ganhou o prêmio Jabuti também, né? Ele foi professor de GV, da FIA e da Faculdade de Mauá. Hoje ele vai falar dessa ferramenta importante que todo mundo fala, o uso da inteligência artificial. Mas a gente poderia começar de uma maneira geral e como o terceiro setor podia absorver essa ferramenta e melhorar as organizações, né, do terceiro setor, Paulo.
Desafios do terceiro setor. Bom, nesse momento de turbulência no terceiro setor, fica patente as principais necessidades que o terceiro setor tem especificamente no Brasil, que é profissionalismo de um lado e escalabilidade para ter impacto social de outro lado. Ambos os fatores dependem de ter um pessoal mais capacitado e de ter uma organização melhor estruturada nos seus processos e assim por diante. E, para a nossa felicidade, temos agora à disposição o principal instrumento de educação informal. A educação informal é aquela que é feita por diletantismo, quer dizer, para o deleite das pessoas. E sempre ela foi desprezada porque envolvia poucas atividades de cunho cultural. Agora nós temos um instrumento maravilhoso para a educação do pessoal do terceiro setor, que é a inteligência artificial generativa. Então, estamos assistindo uma grande revolução em todos os setores. Eu acho que essa revolução está um pouco mais atrasada no terceiro setor e há um perigo de elitizar enormemente a mão de obra que trabalha nos três setores. Por isso, eu acho que é urgente nós ajudarmos o terceiro setor o letramento na inteligência artificial generativa. Chegou a hora dos destaques da semana. Joel, vamos conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório. Diretamente da redação, Lucas Neves tem as informações. Destaques da semana, no portal do Observatório. Olá, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das notícias de maior destaque do site do Observatório na última semana. No dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, o Observatório lançou um e-book celebrando a vida e jornada de mulheres que marcaram a história do Brasil. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal lançou guias para a primeira infância, orientando gestores públicos a priorizarem a saúde das crianças nas políticas públicas. Os dados preliminares do Censo 2022 de Educação, lançados no final de fevereiro, evidenciaram a desigualdade na educação brasileira. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Se você quiser conferir essas ou outras matérias na íntegra, basta acessar observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana. Esse foi Lucas Neves, volta na próxima semana. Obrigada, Lucas. E uma importante informação para você que atua no terceiro setor. O Observatório do Terceiro Setor tem um novo espaço, o Voz das ONGs, que tem como objetivo dar visibilidade a pequenas e médias organizações do terceiro setor, facilitando a divulgação de seus projetos. Para saber mais e participar, acesse nosso site, observatório3setor.org.br. Eu queria, antes de dar o destaque da semana, eu vi um pouco o João Paulo e a Carola a respeito dessa iniciativa do Observatório. Um espaço para pequenas e médias organizações, que são a maioria do terceiro setor. Agora elas vão ter lá uma página para divulgar os seus projetos. O que há mais interessante no terceiro setor são essas pequenas organizações muito criativas, né, que desenvolvem projetos interessantíssimos, João Paulo. Joel, eu sempre gostei muito do Observatório e comentava com todo mundo, quando eu comecei a conhecer, o quanto o Observatório tinha capacidade de sair da nossa bolha do terceiro setor, né? Porque a gente que está no terceiro setor, a gente fala entre nós, de forma geral, né? E o Observatório tinha um público, já há muito tempo atrás, um público muito grande para além do terceiro setor, chegando às pessoas no dia a dia. Essa iniciativa vai proporcionar que essas pessoas tenham acesso ao conteúdo das organizações que estão à ponta, que estão justamente fazendo as coisas acontecerem nas comunidades, nas periferias, nas ruas, né, que é onde a sociedade civil realmente acontece. O que é importante, Joel? Só adicionar. As pequenas organizações são as que menos têm capacidade de atualizar conteúdo na página, tá? Então, é muito relevante que vocês do Observatório deem esse apoio também a elas, porque, às vezes, se quer parar para escrever um blog, elas não conseguem fazer. Então, esse apoio conjunto com essas organizações vai ser fundamental para garantir o sucesso e o alcance dessa iniciativa nova do Observatório. Obrigado pela deixa. O Instituto FII está apoiando umas oficinas do Observatório
de redação para que as pequenas e médias tenham como postarem os seus projetos, postarem as suas informações. Preocupados com essa continuação, né? E às vezes eles não têm condições até de contratar um profissional de comunicação, por isso nós estamos fazendo essas oficinas, para que eles tenham condições. Carol, eu quero ouvir tua opinião, quando a gente começa a trabalhar com essas pequenas e médias, trabalhar assim, colocamos a mão na massa, porque esse é o grande terceiro setor do Brasil que faz a diferença, né? Joel, para mim, é o meu deleite, né? Você sabe do amor que eu tenho pelas pequenas organizações desse país. É o grande programa interno que a gente tem, inclusive no Movimento Bem Maior, né? Que a gente está aí caminhando para. Estamos na 5ª rodada de financiamento, capacitação e rede de relacionamento com organizações no Brasil inteiro. Eu tenho, para além de um respeito, um apreço enorme por essas organizações, porque são elas que realmente estão ali na zona rural, na zona urbana, nos municípios mais longínquos do país, fazendo aquilo que a gente precisa, que é arrumando soluções inovadoras para problemas persistentes, permanentes, e que, infelizmente, o poder público não conseguiu resolver, e essas lideranças fazem a diferença no país. Então, para mim, é um deleite saber que elas vão ter um espaço, que elas estão acolhidas no Observatório, e eu deixo aqui meu agradecimento público para o Observatório, inclusive por fazer isso por elas, e tenho a certeza que eu acho que vai ser um sucesso, tomando todos os cuidados que elas precisam. E aí os cuidados são, sem dúvida nenhuma, mantê-las em rede, mantê-las juntas, que juntas elas são fortíssimas e trazem insights e ideias e soluções que nunca nem passaram pela cabeça da gente. Eu tenho um respeito gigantesco por elas, estou feliz demais de escutar essa notícia, Joel. As organizações não governamentais, as conhecidas como ONG, elas contribuem com 4,27% do produto interno bruto no Brasil, de acordo com a FIP. Essa pesquisa foi feita no final do ano passado. É um percentual significativo que mostra a importância do terceiro setor para a economia brasileira. Chegou a hora do reconhecimento. Com esses dados, João Paulo, é possível a gente cobrar, né, das autoridades desse país um olhar mais significativo para esse ambiente, né? Sem dúvida, os números ajudam muito, Joel. Os dados ajudam muito. A gente tem pouquíssimos dados sobre o setor no Brasil. A gente sabe o número de organizações que existem, felizmente, a gente sabe disso, ainda que seja um número que precise passar por um apuro. A gente sabe quantas pessoas se dedicam com vínculo e de forma indireta ao setor. E agora a gente sabe o peso que o setor tem na economia, quanto ele soma, né, quanto ele contribui para a economia. E essa é uma informação importante para que a gente passe a construir, dentro do próprio setor sem fins lucrativos, essa visão setorial, esse entendimento setorial, porque mesmo dentro do nosso setor, é bastante comum a gente ter muitos recortes, as organizações ambientais defendendo só a pauta ambiental, as organizações de saúde, a pauta da saúde, as educação, e a gente não se reúne, não se junta para defender perante o governo e a sociedade civil a promoção do fortalecimento do setor sem fins lucrativos. Então, essa pesquisa foi muito legal, né, liderada pelo Movimento por uma Cultura de Doação e coordenada pela Cital, e eu até cheguei a fazer parte, contribuir um pouquinho. Ela foi muito importante para criar esse senso, essa identidade de setor sem fins lucrativos, ou, para ficar no nosso tema de hoje, essa identidade de filantropia. Quando as organizações se reconhecem como um setor próprio na economia, na sociedade brasileira, a gente tem mais forças para lutar e para defender, pleitear aquilo que a gente acha importante, inclusive perante o governo, para que o governo reconheça, e a maioria dos gestores públicos não entende que o setor sem fins lucrativos é um setor da economia que deve ser estimulado, que deve ser apoiado, que deve ser desenvolvido, de forma conjunta e não apenas setor por setor. Queria ouvir de vocês, vou juntar aqui os 2 últimos temas que a gente falou, né? A gente está falando aí de um setor que tem uma contribuição importante para a economia e que emprega 6 milhões de pessoas, além dos voluntários, né? Se a gente juntar as pessoas que vivem, né, enfim, tem sua principal remuneração vinda desse setor, mais voluntários, a gente vai crescer muito esse número.
E a gente falou aqui também muito de pequenas organizações, JP e Carola trouxeram a importância das pequenas organizações. Queria ouvir de vocês, de você, Carola, você que está trabalhando aí, apoiando pequenas, médias organizações pelo Brasil inteiro, aí via Movimento Bem Maior nesses últimos anos. O que você acha que são os desafios dessas pequenas organizações, assim, pensando nesse ano, no atual momento que a gente está vivendo, o que você enxerga, assim, como grandes desafios dessas pequenas e médias organizações? Kika, eu acho que o efeito Estados Unidos nessas pequenas e médias organizações é pequeno, para ser bem sincera, porque elas já estão fora da rota do próprio Brasil, quiçá do mundo, né? Apesar de que a gente vê iniciativas pelo mundo afora, trazendo recursos para o Brasil, como a Mott Foundation, por exemplo, olhando para as FICs, né, para os fundos comunitários e outros formatos de apoio às pequenas organizações, que eu acho que são bastante relevantes. Eu tenho uma paixão enorme pelas lideranças de pequenas organizações e pelas estruturas das pequenas organizações, e que eu hoje, depois de 5 anos trabalhando muito perto delas, e trago aqui até o apoio do Fomenta, o apoio do FI, que foi assim prioritário para a gente conseguir chegar onde a gente chegou, eu acho que a gente tem um grande desafio que elas, primeiro, se reconhecerem como tão importantes para o território. Eu acho que elas não têm noção da importância e do trabalho que elas fazem no território. Até se você me deixa, Joel, aqui uma deixa, a gente está lançando um case com as organizações que a gente trabalhou, a gente escreveu um case para validar hipóteses que a gente tinha. E a gente vai publicar o case inteiro, e tem só o sumário, que é menor para quem quiser só se inteirar, com o levantamento de dados e tudo, mas o principal para mim, Kika, foi uma grande surpresa, que não estava no nosso radar, a hipótese de que elas não tinham autoestima enquanto organizações. E o que a gente viu depois desse apoio todo que a gente teve é que, assim, as lideranças se empoderaram, sim, mas as organizações vieram juntas com uma autoestima muito relevante e se entenderam como relevantes para o território, o que as permitiu bater na porta da prefeitura e dizer: olha, você não conhece a gente faz isso, 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 e a gente tem alguns casos de programas e projetos de organizações que vieram a política pública do município. Então, assim, quando a gente fala em empoderar organizações nos confins do Brasil, a gente acha que a gente está dando dinheiro, ajudando aqui, fazendo mais uma ajuda. E, na verdade, o que eu vejo é que a gente está dando oportunidade até para gestores públicos conhecerem soluções inovadoras e poderem ajudar na transformação de políticas municipais que possam resolver problemas. Então, assim, eu acho que a gente tem um grande desafio, que é empoderá-las e mostrar para elas o quanto elas são importantes, não para nós, mas para os territórios e para elas mesmas e para as populações que elas atendem. E, acima de tudo, de fazer com que ajudá-las a entender a importância do trabalho em rede. A gente teve algumas experiências muito interessantes da rede que a gente formou, das antigas organizações que já tinham passado pelo programa, e quando a gente coloca uma organização do Norte e uma do Sul, que são da mesma causa, para trocar figurinhas, e elas se reconhecem, né, nas mesmas demandas, e fala assim: bom, mas eu tô aqui no cantinho lá em cima do Rio Grande do Norte, e você tá aí embaixo no Rio Grande do Sul, e a gente tem o mesmo problema. Nunca pude imaginar que as soluções para determinadas causas não passam só pela localização geográfica, e passam muito mais por metodologias, inovação, até inteligência artificial, trabalho em rede e etc. Então, assim, essas descobertas, fazer esse despertar nas organizações, para mim é o grande desafio e um grande gol. Maravilhoso, muito bom escutar isso, Carola, até porque eu acho que também, na minha experiência, o que a gente vê nas pequenas organizações é que a organização e a liderança, elas caminham de mãos dadas, né? E essa coisa da autoestima, do se reconhecer, do se entender importante, também uma coisa vai do lado da outra, né? Essa liderança está ali, de alguma forma, estimulando novas gerações, enfim, servindo de inspiração para a comunidade, né? Na medida que você fortalece a liderança, você fortalece a organização e vice-versa, né? Então, é um processo muito lindo de ver, sim. Rapidinho, Kika, eu só queria deixar uma
coisa aqui, porque às vezes outro dia eu falei sobre isso, né, com um pouco mais de dados, tal, porque a gente estava falando sobre o case para um grupo de empresários. E eles ficaram me olhando como se eu tivesse blá blá blá, né? E aí eu falei para eles, eu mudei um pouco a conversa e falei, deixa eu só entender uma coisa. Quando vocês fazem esses retreats de formação para diretores, coordenadores, gerentes, deixa eu só entender, vão para hotéis, passam 2 dias, falando de novas metodologias e tal. Me parece que vocês estão querendo fortalecer a autoestima deles, né? Me parece que vocês estão trazendo força para o tipo de gestão que eles fazem. Então, é sobre isso que eu estou falando. Aí todo mundo se arrumou na cadeira, Kika. Parecia que eles entenderam. Porque quando a gente fala autoestima, parece que a gente está falando blá, 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 né? Quando a gente está só falando desse fortalecimento profissional. Parece que o Paulo tem alguma coisa para acrescentar. Aí, vai lá, Paulo. Eu queria aproveitar a sua fala, Carola, para dizer assim, a inteligência artificial generativa, ela faz com que o pequeno se torne grande e que não dependa mais de território. O terceiro setor se habituou a criar uma rede de relações quase sempre pessoal e presencial. E agora, com a inteligência artificial, a gente coloca isso aberto para o mundo. Uma das principais finalidades da inteligência artificial aplicada ao terceiro setor é levantar o contexto histórico, social, político e cultural, além do econômico, em que o trabalho destas pequenas organizações se insere. Dando contexto para essas pessoas, elas próprias passam a reavaliar qual é o valor que elas estão produzindo para a sociedade, independentemente da capacidade de medir ou não o impacto social. Também queria comentar, em cima do que o Joel falou, da voz das ONGs e para a Kika, agora é muito fácil a gente fazer essas coisas. Eu, por exemplo, uso muito o meu celular, eu falo com a inteligência artificial, não preciso nem escrever, e ela me produz um texto bom de comunicação. É óbvio que isso não elimina a necessidade do jornalista, do pessoal especializado em dar tratamento a essa informação. Mas o ganho de produtividade que a gente tem nesse tipo de atividade é tão gigantesco que, de fato, ele faz mudar completamente a capacidade da organização. Então, o ganho de produtividade trazido pela inteligência artificial generativa não pode ser deixado de lado, sobretudo no terceiro setor, porque, de fato, toda a escalabilidade vai derivar dessa capacidade da gente fazer mais com menos, apoiado pela inteligência artificial. Obrigada, Paulo. Acho que a gente tem um caminho longo aí para aprender com a inteligência artificial e como ela pode potencializar e ajudar aí as pequenas e médias organizações, especialmente. Agora chegou a hora da coluna da responsabilidade social. Contamos com o Alan Levy, falando direto de Nova York. Bom, Alan, você ouviu aqui o tema do nosso programa e a sua primeira fala oficial é hoje, né? O primeiro programa do Perspectiva em 2025. Tem muita coisa para você falar, já que o Alan vai trazer para nós sempre uma visão de marketing, né? De como nós podemos transformar e, claro, solucionar as dificuldades que não são poucas no terceiro setor. Com você, Alan. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite. Olha, a responsabilidade. Eu vou sempre tentar trazer, então, esse olhar mais ampliado, que a gente falou. Quando a gente está falando de marketing, e marketing, para mim, ajuda a formar cultura, a gente está falando de mensagem, do storytelling, e a gente está falando da divulgação. Então, quando a Carola estava contando aqui para a gente da parte que a gente está empoderando e a gente está mudando até o storytelling do terceiro setor, na verdade, a gente está criando conteúdo que vai ser inspiracional. E quando o Paulo está falando da revolução que a tecnologia traz, é porque hoje a gente tem capacidade de trabalhar em microcosmos e fazer o mesmo que um influencer do TikTok, de repente, faz. Cada pequena organização tem esse poder de fazer e de transformar. Então, é um fenômeno bem interessante, porque a gente está num mar de oportunidades, né? Hoje, no mundo, a gente tem tendência de achar que está tudo ruim, porque a gente é bombardeado por informação, por coisa chata, mas a gente tem que tentar ampliar esse escopo. É tudo novo, está todo mundo assustado, mas o que a gente pode tirar de bom daqui?
E quando a gente traz para responsabilidade social, aí a gente tem que abrir uma lente para o nosso país, né? Aí é uma coisa, eu moro nos Estados Unidos já há algum tempo, eu vim para cá por um sequestro, então é uma situação horrível. Eu queria continuar a estar no Brasil, por isso que eu continuo no Brasil, eu continuo tendo minha empresa, minhas falas no Brasil, mas eu estou tendo que morar aqui por causa de uma tragédia que eu passei, e eu entrei num processo que eu chamo de megamorfose, que é rever todos os meus valores. E quando a gente fala, então, de filantropia e responsabilidade social, eu acho que a gente está tratando de um tema cultural no nosso país. Em algum momento, o dinheiro sequestrou a filantropia. A gente acha que filântropo é o cara só que vai dar dinheiro, dinheiro, dinheiro. A gente está falando aqui nesse programa. Não, tem outras formas. Vamos inspirar, vamos ajudar, vamos trazer isso para os nossos comportamentos do dia a dia, porque aí a gente vai conseguir. O dia que isso virar dinheiro está ótimo, mas o dinheiro é uma consequência, é um meio, mas o nosso comportamento mudou. Nós queremos ser ativos na mudança do que a gente quer ver no nosso dia a dia. Nós queremos poder andar mais livre, nós queremos ter melhor utilização dos nossos recursos naturais, nós queremos ver o Brasil melhorar. Está óbvio que a coisa não tá bacana. Então, eu tenho trabalhado muito esses espectros, que a inspiração gera engajamento, o engajamento gera a transformação. E eu acho que a gente está agora com tudo aberto na nossa frente e a gente tem que mudar um pouco os nossos paradigmas e a forma que a gente está acostumado a lidar com nossos problemas, que talvez a gente vai ter soluções. A gente só tem novas respostas se a gente muda as perguntas. Vocês falaram aqui também de ficar andando nas nossas câmaras de eco. Tá bom, aqui a gente já entendeu como a gente amplia. De novo, como uma pessoa de marketing, eu fiquei alucinado pelo observatório, eu fiquei alucinado pelo terceiro setor. Eu era um ignorante, eu posso dizer até, porque eu estava vivendo lá minha vidinha normal. Quando a gente vê as histórias, eu chamo dos popstars do propósito, quanta história bacana, quanta gente fazendo coisas de arrepiar de verdade, e o observatório começando a dar essa luz, talvez a gente comece a ver começar a colher esses frutos, mas, de novo, com uma ótica diferente. O modelo doa para se sentir bem e dar o dinheiro, está ótimo, isso é o mecanismo final, mas como que a gente vai ter essa mudança cultural e mudar a nossa forma de enxergar a responsabilidade social como um dever? Eu acho que esse é o grande desafio. Olha só, esse é o novo colunista do Observatório, o Alan Levy, que ele é fundador e CEO da Motivar. Ele é autor do livro de marketing Sem Blá Blá Blá, Inspirações para a Transformação Cultural na Era do Propósito. Esse é o último livro do Alan. Olha que coisa interessante. Ele saiu do Brasil, Carola, mas não abandonou nosso país. Pelo contrário, está motivado para olhar o Brasil e ajudar o país a conseguir vencer as grandes diferenças e as grandes desigualdades que existem no Brasil. Agora nós vamos divulgar o resultado da nossa enquete, é isso, Kika? É isso, Joel. Bom, para quem não sabe, toda semana a gente faz uma enquete lá no nosso canal do Instagram, então se você não está lá, aproveita para ir lá, seguir a gente pelo Instagram, e a gente faz uma pergunta, e os nossos ouvintes, seguidores respondem, e pelo Instagram você também pode mandar perguntas para os nossos entrevistados. A gente perguntou essa semana: você está otimista em relação ao terceiro setor em 2025? E aí? O que vocês acham, gente? O pessoal está otimista ou está pessimista? Quem acha que está otimista? Acho que está otimista. Olha lá. Otimista. Nossos convidados estão afiados. Eu acho que as respostas saíram em função da influência dos nossos convidados. 62% diz que está otimista, 38% diz que não. E aí eu acho um número razoável, né, pelas informações negativas. Eu achei muito bom, Joel. E eu acho que é o efeito carnaval mais Oscar, hein? Eu estou achando que é o efeito carnaval mais Oscar, todo mundo começou o ano mais animado, né? Porque a gente fica mais animado, né, gente? É verdade. Os 62% a gente vai repercutir com convidados. Os 38% do não,
a gente vai com o ala, porque o marqueteiro sempre fala, o problema é os 38, não são os 62. Como a gente consegue conquistar? Aliás, esse é o desafio, eu brinquei com o ala, mas esse é o desafio do terceiro setor como um todo, e o Observatório está aí para contribuir, trazendo informações, personagens que fazem a diferença no terceiro setor. O Kika, então, eu falei, né, 62% diz que sim, 38% diz que não. Tem um seguidor único, a Isabel Cristina, ela fez uma pergunta para os convidados, né? Quais as iniciativas que são necessárias para o crescimento do terceiro setor? Olha que interessante. Ela está vendo as notícias, né, que podem apresentar dificuldades para o terceiro setor, ou seja, que vão diminuir os investimentos, mas aí ela vem com uma pergunta, e aí? Quais iniciativas que nós podemos fazer, né, para aumentar o crescimento do terceiro setor dentro dessa realidade que nós vivemos? Começamos com você, João. Eu acho que a gente pode começar. Se a ideia é crescer, porque a gente tem que sempre refletir a importância e o papel do terceiro setor na sociedade. Eu estou estudando para o meu doutorado e eu descobri, para minha surpresa, que existem pelo menos 10 razões legítimas para a gente achar do porquê existe o terceiro setor. 10 razões acadêmicas do porquê o terceiro setor, o setor sem fins lucrativos, existe na sociedade. Se a gente quer crescer, a gente pode trabalhar a partir dessa perspectiva. Por exemplo, se a gente entende que é importante o terceiro setor construir mais parcerias com a administração pública para atuar em espaços em que a administração pública sozinha não dá conta, a gente vai se engajar nessas iniciativas para fortalecer as organizações para que cresçam por aí. Se a gente acha importante as organizações promoverem causas em que as empresas e a administração não atuam, causas em defesa de direitos humanos, causas de grupos e por aí em diante, a gente vai promover fortalecimento desse perfil de organizações. O que na prática toda e qualquer organização precisa, vamos falar a verdade, de recurso. Toda e qualquer organização precisa de recursos. A gente precisa dos recursos humanos, que são as pessoas que estão liderando as organizações, a gente precisa de recursos financeiros, que são os recursos necessários para manter o desenvolvimento e a capacidade das organizações de fazer a diferença na vida das pessoas. Se a gente quer construir um ambiente, uma sociedade em que há espaço para que as organizações da sociedade civil continuem crescendo e impactando cada vez mais, fazendo a diferença na vida das pessoas, a gente tem que viabilizar que elas tenham acesso a recursos, dos humanos aos financeiros, para que tenham capacidade de justamente cumprir a sua missão e efetivar a mudança que elas querem trazer para a sociedade. Carola. Eu acho que eu só complementaria a fala do JP colocando a luz no crescer. Crescer é necessário? Ou será que a gente precisa ampliar horizontes com os mesmos recursos que a gente tem, só com eles mais potencializados? Será que a gente precisa se aprofundar em problemas e trabalhar em pares coordenadamente? Então, a gente diminui o número de organizações, porque a gente vai trabalhar com alianças de organizações para determinadas causas, territórios ou demandas da sociedade? Então, assim, eu não sei se eu concordo se a gente deve crescer, mas com certeza a gente deve se aprofundar, e quando eu escuto se profissionalizar também hoje, me incomoda um pouco, né? Porque eu acho que as pessoas que estão trabalhando honestamente no setor sem fins lucrativos, que eu posso garantir que são dezenas de milhares delas, e que ficam com a pecha de algumas organizações que são criadas exatamente para desmoralizar ou para fazer desvios que não são da rota do setor, essas todas, obviamente que elas vão se profissionalizar, mas se profissionalizar para nós não significa fazer o melhor Excel, mas significa, sim, a construir as melhores soluções para as maiores demandas dos mais vulneráveis dos territórios que elas atuam. E construir essas soluções significa construí-las de forma que amanhã possam ser escaláveis ou replicáveis, porque nem tudo no mundo é escalável. Então, assim, eu acho que essa discussão é muito boa, acho que era até bom de fazer um programa sobre isso. A gente deve crescer, se aprofundar, trabalhar coordenadamente em alianças. Eu tenho quem sabe, pensamento sobre isso, não tenho resposta. Eu acho que a gente tem um programa aqui, hein, entre as 10 razões pelas quais o terceiro setor precisa existir e se a gente deve crescer ou não, acho que a gente tem uma pauta, hein, Joel? É verdade. Mas tem mais uma pergunta aqui. É do João Pedro, né?
João Chará do João Pedro. Paulo. João Pedro pergunta como é feita a fiscalização do terceiro setor. Importante, né? E tem, inclusive, tudo a ver com como a Essa é Carol uma terminou a pergunta resposta dela. interessante. Eu gostaria de atravessar os convidados, porque logo no início que eu criei o observatório, já há pouco mais de 10 anos, a minha preocupação foi me aproximar das instituições. E uma delas foi o Ministério Público, que tinha uma área, a Curadoria de Fundações, que fazia o velamento das fundações aqui em São Paulo. E eu achei, foi a primeira pergunta, por quê, né? Mas aí, ao longo do tempo, fui percebendo a importância desse velamento e da relação que deve ter as fundações com o Ministério Público. Mas eu gostaria de ouvir o João Paulo e a Carola sobre a questão da fiscalização. É claro, essa é bem gostosa, inclusive porque é um tema que eu sempre reforço nas palestras, principalmente nas aulas, né, quando eu dou aula para estudantes de graduação, para um público que vai além do que a gente conhece do setor. Veja, quem fiscaliza as organizações? As próprias organizações. Por quê? Porque a grande maioria delas é composta por associados. A grande maioria, 82% das organizações sem fins brasileiras são associações compostas por pessoas físicas ou jurídicas, que são elas as responsáveis por fiscalizar as próprias instituições das quais elas fazem parte. Um percentual muito pequeno de organizações, não chega a 2%, são as fundações, que é isso que o Joel falou. Fundação não tem pessoa, fundação tem patrimônio. E aí quem fiscaliza uma fundação que tem patrimônio? O Ministério Público. Mas todas elas, isso é importante para todo mundo que está nos ouvindo, toda organização sem fins lucrativos no Brasil, toda ONG, o nome que vocês quiserem dar, entidade, OSC, não importa, todas elas são instituições privadas. E como elas são instituições privadas, é de responsabilidade delas mesmas se fiscalizarem, a não ser quando elas acessam recursos públicos. E para isso tem legislação, tem fiscalização da administração pública e por aí em diante. Então, as organizações, as ONGs, assim como as empresas, são privadas. Quem fiscaliza as empresas? Do mesmo jeito que as ONGs são fiscalizadas. Quando tem uma denúncia, o Ministério Público, o Judiciário e por aí em diante. Não existe diferença do ponto de vista da prática, a não ser, tanto para as empresas como para as ONGs, quando elas acessam recursos públicos, e aí tem toda uma legislação para esse tipo de fiscalização. Carol. Eu só acrescentaria que tem assim, a gente está falando de fiscalização do seu uso de recursos financeiros, né, de encaminhar esses recursos financeiros para suas prioridades que vão ali atender a missão pela qual ela existe, em organizações associativas da sociedade civil, como o JP trouxe, né? Então, essas funcionam, entre aspas, como as empresas. Os associados são os sócios delas e quem vai, teoricamente, fazer esse controle, apesar dela prestar contas para todos os órgãos, como qualquer outra pessoa, como qualquer empresa ou qualquer pessoa física, né? CNPJ tem que ter lá suas obrigações. Mas eu queria trazer um ponto, que é o controle social. Se esta organização tem uma finalidade real, aonde está explícito para a sociedade, seja num pequeno vilarejo, ou seja numa cidade maior, num município maior, da sua missão, o controle social é extremamente importante. E por que eu falo isso? Tem várias pessoas que me telefonam e falam assim, Carola, a organização X é séria, ela faz um bom trabalho e tal. Assim, não é a Carola que faz o julgamento disso. Quem faz o julgamento disso é para quem ela atende, para quem ela serve. Ela serve para um grupo da sociedade, seja numa causa, nas mais diversas causas, né? Saúde, educação, meio ambiente, pets, etc. Então, estas pessoas que estão usando o serviço avaliam como esta organização. E por isso que a gente fala tanto, Alan, do engajamento da sociedade civil, porque é papel da sociedade civil olhar para o trabalho dessas organizações e pontuar, olha,
não sei o que está acontecendo aqui, e aplaudir, denunciar, ir lá, se informar, entender o que essa organização faz, e não pedir ficar, como a gente faz qualquer coisa na vida, quando você quer saber de alguém, garanto que todo mundo aqui sabe puxar capivara. Então, é tão simples assim, né? Saber sobre as organizações sociais. Nós somos como qualquer outro setor ou como qualquer outras empresas, organizações que existem na sociedade. Merecem a sua atenção, merecem o seu acompanhamento, a sua fiscalização e o seu interesse. Nós temos um destaque a fazer no programa, nós estamos com mais de 50 minutos, olha que papo gostoso. Esse programa estava de 2 horas, nós temos só 5 minutos para fechar tudo. Mas eu queria fazer um destaque. As mulheres são mais generosas do que os homens, elas dão cerca de 10% a mais do que os homens. Isso todo mundo sabia, né, Carol? Eu acho que as mulheres são mais sensíveis em relação a questões da responsabilidade social. Essa é uma pesquisa da professora Marina Pavan, da Universidade James I, na Espanha, que é a coautora dessa pesquisa do trabalho. Nós vamos fazer um programa, viu, Kika, sobre isso e trazer os nossos convidados para falarem sobre, por exemplo, a trajetória da Carola e do João Paulo, desses anos que eles têm no terceiro setor. Por que a mulher é mais generosa, né? São programas culturais, enfim, a mulher é mais sensível, como eu disse. Eu preciso fechar o programa, infelizmente. Finalmente, eu quero dizer do prazer de eu estar com a Kika Saez, com a Alan Levi, com o Paulo Sabá, e contar para você que está nos ouvindo também que o João Paulo Vergueiro vai ser o nosso colunista também a partir dos próximos programas. Carola, você como é a musa desse programa, você pode... João, 2 minutos para você, 1 minuto para você fazer as considerações finais. Pode falar o que você quiser, critica a Carola, o programa, a Kika, enfim. 1 minuto, rapidamente, é um prazer estar aqui com vocês e contribuir com o Observatório também, a partir de agora, em um outro contexto. Rapidamente, eu tinha todo o discurso para falar sobre tendências do terceiro setor em 2025, então eu vou reduzir para 10 segundos. Primeiro, economia em crescimento. Estamos há vários anos no Brasil com economia em crescimento, finalmente, sem recessão. Quando a economia cresce, as pessoas tendem a ser mais generosas, tendem a doar mais, tendem a querer devolver para a sociedade o que elas estão recebendo da sociedade. Segundo, estreou recentemente o PIX por aproximação. Joel, eu não sei se vai pegar, eu espero que pegue no país. O PIX por aproximação vai ajudar muito as ONGs a receberem doações rápidas, instantaneamente. Não vai ser a grande revolução que foi o PIX, mas vai contribuir muito para que a gente aumente. Uma pauta interessante para a gente abordar aqui sempre no nosso programa. Era isso. Obrigado a todo mundo. Obrigado a você, viu, João? Foi um prazer contar com você no primeiro programa do ano. Carola Matarazzo, suas considerações finais. 1 minuto para a senhora. Não, eu nem preciso disso, eu queria só agradecer, sempre um prazer imenso de estar aqui. Eu tenho boas histórias com o Joel, vou até contar para vocês, Paulo, Érica, Alan e JP, que a primeira vez que eu gravei um programa com o Joel, ele foi lá na Paulista, no estúdio e tal, né? E ele me pediu para gravar com uma pessoa que na época era muito expoente, estava na mídia, em todo lado tal, e era um programa de mais de hora. Falei, Joel, mas como é que é as perguntas tal? Não, pode vir que a gente resolve tal. Entramos no ar, a pessoa não tinha chegado. Falou, não, vamos começando, Carola, vamos começando. No meio intervalo, Joel, cadê a sua convidada? Carola, eu não queria te avisar, ela não veio, viu? Mas vamos lá. E agora, ouvintes da Rádio USP, ligada à ONU e tal, abertas perguntas para o público. Kika, começaram a fazer pergunta de todo lugar desse país, de assuntos mais diversos, e ele só punha a plaquinha assim, dizia, fala que você não sabe, fala que você não sabe. Então, hoje eu fico muito feliz em estar num ambiente um pouco mais seguro, com tantos amigos além de você, Joel, e dizer que é sempre um prazer imenso estar aqui, conversar, e num ambiente mais seguro, falando do que eu amo, do que eu dediquei à minha vida, do propósito da minha vida, que é, sem dúvida nenhuma, ajudar organizações e organizar pessoas a diminuir
as desigualdades desse país. Isso, para mim, é uma causa pessoal, é a causa da onde eu hoje represento, o Movimento Bem Maior, e então, assim, para mim é sempre um prazer imenso poder falar sobre isso no Observatório, no rádio. Para quem não sabe, eu sou uma radialista frustrada. Meu sonho era ter sido radialista. Olha, eu tenho mais 10 segundos para os nossos dois colunistas, que de uma maneira paciente participaram inteiro do nosso programa. O Paulo, em uma palavra, 2025 será um ano? Será um ano desafiador para todos nós, mas o importante é que temos solução para isso. Alan Levy, que bom ter você com a gente aqui. Obrigado mais uma vez. Eu sei que você está um pouco frustrado, mas nos outros programas você vai conseguir falar bem mais. Bom, tá ótimo, eu estou aprendendo. Vamos todos deixar nós estamos uma aprendendo. palavra para todo mundo: otimismo, inspiração. As grandes transformações sociais e avanços da humanidade vieram em momentos de crise. Se a gente acha que está em crise, vamos arregaçar a manga e botar para quebrar. É isso. E a nova apresentadora do programa, Kika Saez? Eu só tenho a agradecer, estou muito feliz de ter feito essa estreia aqui com um monte de gente querida e poder estar aqui toda semana falando sobre o que é o propósito nosso aqui comum, que é fazer do Brasil um país melhor, mais justo, com menos desigualdade, com mais educação, com mais saúde, com mais tudo que a gente precisa. Então é isso aí. Obrigada, Joel, pelo convite novamente. Estou super animada aqui de começar essa jornada com vocês. Valeu, gente. O Perspectiva está terminando, mas voltaremos na semana que vem. Agradecemos as participações da Carola Matarazzo, diretora executiva do Movimento Bem Maior, João Paulo Vergueiro, e o Perspectiva é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Observatório do Terceiro Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS, com o tema a saúde do idoso, sobre o envelhecimento. O Brasil está caminhando para ser um país de idosos. E nós vamos ficar por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.